Candy Crush é jogo? E Sudoku? Está certo falar jogar a amarelinha? Perguntas como essas começaram a flutuar mais frequentemente pela cabeça de vários estudiosos do tema no século XX. Pesquisadores passaram a tentar definir o que torna algo um jogo e não apenas um quebra-cabeça ou passatempo. No caso aqui, estamos usando a palavra passatempo não como um sinônimo de hobby, e sim como algo sem muitas regras e que serve literalmente para passar o tempo. Vamos descobrir então o que essa galera já falou e entender melhor o que faz algo ser considerado um jogo no De Quem é a Vez Explica. Se você estiver gostando de passar o seu tempo aqui, aproveita e já clica no gostei, compartilha e aciona esse sininho. Antes de começarmos a tentar definir o que é um jogo, é importante apresentarmos o conceito do círculo mágico. Esse termo foi cunhado pelo historiador holandês Johan Huizinga no livro Homo Ludens, de 1938. A ideia é que quando resolvemos jogar algo, criamos uma espécie de ambiente especial durante um determinado período de tempo, governado por regras específicas que todos os participantes precisam concordar em seguir. Ou seja, antes de mais nada, um jogo tem que ser uma atividade voluntária. Pense no mundo real. Se eu pego uma bola com a mão, não tem problema algum, certo? Mas me transporta junto com ela para o círculo mágico de um jogo de futebol. A menos que eu tenha um papel específico nesse jogo, no caso de um goleiro, eu terei cometido uma falta por ter colocado a mão na bola. Porém, se eu mudar o círculo mágico para um jogo de basquete, continua tudo ok, desde que eu fique quicando a bola, caso queira andar com ela. No mundo imaginário e temporário do círculo mágico, as regras do jogo são consideradas como uma descrição correta e adequada da realidade, apoiada pelo comum acordo com os jogadores. Às vezes acontece do mundo real invadir o círculo mágico e vice-versa. Há quem termine uma jogatina muito irritado com um outro participante simplesmente porque perdeu para ele. Esse transbordamento para fora do círculo mágico, embora não ideal, pode acontecer. Eu, inclusive, demorei muito para ficar mais confortável com jogos de blefe, porque eu sempre achei que se eu mentisse descaradamente neles, jamais voltaria a ser visto como uma pessoa confiável no mundo real. Pelo círculo mágico ter fronteiras imperfeitas, podemos identificar certos comportamentos de jogadores. Eles vão desde aqueles que querem vencer a qualquer custo, até os que querem manter o jogo envolvente para todos, tentando administrar o tecido social que está por trás daquilo, mesmo que isso lhes cause uma derrota no fim. O melhor exemplo disso são os pais que perdem para os filhos quando eles são muito pequenos, por acreditarem que isso irá lhes deixar felizes e estimulá-los a jogar mais vezes. Essa definição que apresentamos aqui de quase 100 anos atrás é importante porque é bem aceita no mundo acadêmico e serve de base para ajudar a definir com muito mais clareza o que é um jogo. Porém, saindo um pouco do tal círculo mágico, um embate que vem ocorrendo desde a década de 1980 é a respeito dos jogos versus narrativas. E isso passou a pipocar principalmente quando os jogos digitais começaram a aparecer e ficar populares. Parecia haver uma necessidade grande em diferenciá-los da indústria de entretenimento dominante, a do audiovisual. Roger Caillois, um sociólogo francês, definiu que os jogos são atividades livres, incertas, fictícias, não produtivas e governadas por regras. Quase o mesmo que o nosso amigo holandês havia falado. Ou seja, de acordo com Caillois e Huizinga, um jogo não pode ter seu resultado pré-determinado e deve dar opções de escolha ao jogador. Isso influencia os projetistas de jogos até hoje, a ponto de haver uma espécie de escala entre o que seria entretenimento interativo, tipo aquele episódio especial de Black Mirror, e o que poderia ser chamado propriamente de jogo. Jesper Juhl, ou como quer que seja o nome dele, um célebre projetista de jogos, disse existir características necessárias e suficientes para que algo seja considerado um jogo. São elas: regras, resultado variável e quantificável, valor atribuído aos possíveis resultados, esforço do jogador, jogador ligado aos resultados e consequências negociáveis. Meu intuito não é esmiuçar cada item dessa lista, mas resolvi apresentá-la para que vocês possam entender que Jesper Juhl
tenta separar o conceito de jogo do de narrativa. Isso significa que, na visão dele e de outros teóricos da ludologia, a história é secundária para definir um jogo como tal. Não iremos entrar nesse debate polêmico, até porque essa é uma discussão que perdura sem uma conclusão. Mas, se tem uma coisa que muitos concordam, é que um jogo precisa ser divertido. Uma das pessoas que assina embaixo disso é meu xará, Rafael Koster. Ele escreveu um livro inteiro sobre isso. Na visão dele, diversão pode ser definida como o ato de dominar um problema mentalmente. Isso significa que você se diverte justamente quando começa a entender o problema que precisa resolver para vencer o jogo. Por que será que tem tanta gente que diz achar matemática chata? Será que foi simplesmente porque a pessoa não a entendeu? Esse é o princípio que me norteia quando eu vou introduzir alguém nesse universo dos jogos de tabuleiro. Não adianta você começar com um jogo incrível, porém mega difícil, porque a pessoa vai se sentir assoberbada e não irá se divertir, achando que jogar é chato. Ou seja, de acordo com Ralph Koster, a diversão está intrinsecamente relacionada ao desafio e não necessariamente à narrativa. Sim, o meu xará também é adepto de que jogos não são histórias. Essa discussão, embora tenha se alongado pelas últimas décadas, tem esfriado. Parece que, de maneira geral, há espaço para todas as vertentes de pensamento nessa área. Afinal, se começarmos a colocar regras demais no que pode ser um jogo, acabamos perdendo a essência do que ele pode significar para as pessoas envolvidas. Mais do que isso, podemos até comprometê-lo como forma de arte, mas isso é assunto para um outro episódio. Aliás, eu gostaria de dedicar esse vídeo ao meu orientador Geraldo Chechel, uma pessoa que admiro muito e um grande entusiasta da área e ludologista. Sem os ensinamentos dele, eu não teria sido capaz de fazer esse episódio. Valeu, pessoal!